Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, o nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Meu convidado dessa semana é o nosso secretário de Portos e Emprego aqui do município de Santos, Elias Júnior. Secretário, obrigado pela presença, prazer enorme te ter aqui no Porto 360 Entrevista. Prazer é meu de poder participar dessa bancada, desse podcast, Porto 360 Entrevista, com você, como nós dizíamos aqui nos bastidores, que é uma grande inspiração nesse modelo de comunicação, de aproximação da atividade portuária e de tudo que envolve a atividade portuária com a sociedade. É tão importante a gente saber se comunicar, mostrar os valores que o Porto traz para a nossa cidade. Você faz isso muito bem e é por isso que eu estou muito contente com esse convite e estamos aqui para bater esse papo. Já que eu recebi elogio, vou devolver o elogio. Escrevi um artigo também dizendo o quão fiquei feliz com a tua indicação para ser nosso secretário, uma secretaria muito importante, uma secretaria de articulação, principalmente nessa relação do Porto com a cidade, para que a gente possa prosperar e desenvolver cada vez mais, não só a economia nossa regional, nacional também, mas também o nosso setor portuário. Secretário, já que a gente falou dessa relação do Porto com a cidade, da articulação da tua secretaria, quero começar a nossa conversa nesse sentido. Toda vez quando a gente fala dessa relação do Porto com a cidade, eu, francamente falando, fico um pouco incomodado com essa terminologia, né? Porque virou um pouco carne de pescoço, como se diz ali no linguajar nosso, ali na beira de costado, se assim eu posso dizer, né? As pessoas utilizam esse linguajar o tempo todo. E para mim, Maxwell, particularmente falando, isso é opinião, na relação do Porto com a cidade só existe um pilar, que é emprego. O cidadão só sabe que o Porto existe quando tem emprego. Ele só se relaciona com o Porto quando tem emprego. O restante, no meu entendimento, é discurso. E quando a gente fala em emprego, a gente tem essa nova geração chegando, né, que é um desafio gigantesco. Como é que você está olhando esse cenário que a gente tem hoje, né, daquela antiga geração, né, que era uma geração que contribuiu muito para o desenvolvimento do Porto de Santos, vamos deixar isso muito claro aqui, mas também com essa nova geração que chega não muito interessada no nosso setor. Como é que a gente desperta esse interesse? Max, eu gosto muito de usar a palavra desenvolvimento, né? Eu acho que quando a gente olha para o Porto, a gente enxerga o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nessa relação Porto-cidade, o emprego está incluído nesse contexto, mas a minha análise é que o progresso do Porto de Santos traz desenvolvimento para a nossa cidade. E quando eu falo desenvolvimento, eu estou dizendo da geração de emprego, emprego direto, da geração de renda, com inúmeros negócios que, a partir do desenvolvimento do Porto, acabam sendo desenvolvidos na nossa cidade. E aí, falando das novas gerações, o Porto passou e passa por um constante progresso no sentido da eficiência das suas atividades portuárias, né? Então, a gente hoje vê aí um número de equipamentos tecnológicos e na retaguarda do funcionamento desses equipamentos a gente tem um mar de oportunidades. Você transita muito bem nesse ambiente, dialoga com os empresários e sabe, assim como eu, que existem oportunidades em todos os terminais portuários, nos operadores. A gente tem oportunidades para quem quer um emprego ali direto, vinculado à atividade portuária. E a gente tem também esse cenário do trabalhador portuário que passa por um debate importante, né, e que traz aí um contexto também de futuro para o nosso Porto de Santos. Secretário, certa hora eu fui num evento em São Paulo, queria compartilhar isso com você, já que a gente está debatendo essa questão do emprego, e eu vi dentro desse evento, um evento do setor portuário, uma instituição financeira, né, apoiando e patrocinando aquele evento. Ou seja, uma instituição do mercado financeiro apoiando o setor portuário. Eu fiquei um pouco curioso
com aquele tipo de colocação, né? O porquê uma empresa do mercado financeiro viria apoiar, talvez para dispor investimentos, né, para construção de terminais ou o que quer que seja. Acho que o caminho não seria aquele, porque a pauta até não era aquela naquela oportunidade. E aí eu fui me aprofundar e realmente me encontrei dentro de um universo que eu queria compartilhar com o senhor, que vai ao encontro dessa questão da empregabilidade, né? Nós temos uma dificuldade muito grande hoje, você falou em relação à tecnologia, e da porteira para dentro, os terminais do Porto de Santos não pedem para nenhum terminal do mundo, tá? Vamos fazer esse recorte aqui. E nós temos muita tecnologia empregada, isso é indiscutível. Só que hoje a gente tem vagas de DBA, por exemplo, disponíveis aí no mercado, administradores de bancos de dados, para ganhar algo em torno aí de 25, 27 mil reais CLT. E as empresas não conseguem contratar, né? Eu vejo gerentes de TI, de tecnologia da informação dos terminais, desesperados atrás de mão de obra para desenvolvimento de sistemas. E trazer empresas, né, ou instituições financeiras, será que a gente não está fazendo um cavalo de Troia aí? Vou explicar, né? A gente não está formando, né, profissionais dentro do nosso setor, uma vez que a gente já tem muita deficiência e carência, e estamos concorrendo com um mercado extremamente rico que está levando essa nossa mão de obra. Isso não é um ponto de atenção? Olha, Max, você colocou muito bem. Primeiro que assim, na questão financeira, eu entendo que o Porto de Santos, os terminais têm anunciado, e o próprio Porto de Santos tem anunciado investimentos muito consideráveis para os próximos anos. Você acompanha diretamente essa pauta, e a gente tem aí investimentos na marca do bi, né, de Bilhões de reais. bilhões de reais que vão passar. Então tem esse atrativo também, que eu acho que os bancos também enxergam um potencial de investir no porto e nos terminais. E a questão Mas não bancos de varejo, né? não, banco de varejo não. Eu falei da instituição financeira, esqueci de fazer o recorte do varejo. É um banco de varejo. Mas tem esse potencial. Tem, óbvio. E a questão da empregabilidade da tecnologia, a gente nos últimos 10 anos passou por uma transformação digital assim, absurda, né? Então, você vê... com isso, o emprego ligado à tecnologia, ele está em todos os setores, né? Ele está no direito. Então, a gente tem aí uma série de ferramentas que estão por trás aí de um grande escritório de advocacia. O dado é um novo commodity. Exatamente. Exatamente. Então, assim, no mercado financeiro, a gente tem boas oportunidades. Tem terminais aqui em Santos que tem equipes com quase 100 colaboradores na área de TI. E isso há 10 anos atrás você tinha ali 4, 5 pessoas. Então, eu acho que a grande reflexão e o despertar para o jovem é para que ele busque a qualificação voltada para a tecnologia. A gente precisa de mais desenvolvedores, a gente precisa de mais técnicos, e o momento é esse, porque o mercado está pedindo, está sedento por esses profissionais. Com isso, a faixa salarial é muito boa e a disputa é sempre melhor, porque o mercado responde dessa forma, né? Quanto menos profissionais, maior a faixa salarial, e é isso que está acontecendo no mercado. Eu tenho um sonho, secretário, vou dividir com você, eu tenho um sonho. Acho que o maior celeiro de mão de obra que a gente tem, né, o que a gente possa ter é o campus. Você presidiu o campus. Eu gostaria muito de ver iniciativas de tecnologia, inovação e desenvolvimento para o campus. Eu acho que ali é um celeiro fantástico de jovens que estão querendo realmente entrar no setor com responsabilidade, que querem crescer, que querem ter uma vida diferente. Eu acho que ali é algo que a gente pode pensar, né, secretário? É um sonho, tá? Um sonho que eu estou dividindo com você. Vamos tornar esse sonho realidade, né? Eu acho que esse é o nosso papel. O campus recentemente habilitou a aprendizagem de TI, né? Então ele tem também olhado para essa oportunidade de capacitar o jovem para entrar nessa rota, nesse percurso da aprendizagem em TI. Eu acho que é um compromisso nosso, um dever nosso. Um legado que é nosso deixar. Aprimorar, e eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que aprimorar, porque o futuro do emprego está muito ligado à área da tecnologia. Secretário, vamos mudar a rota desse nosso navio, dessa nossa conversa aqui.
A gente estava indo a Boré, chegamos agora para Bomborda, que vamos falar da indústria, né? Dessa relação porto-indústria, uma pauta, uma agenda que é da Prefeitura de Santos, do prefeito Rogério, a gente bem sabe disso, o prefeito muito preocupado com isso. A gente olha iniciativas como a da Receita Federal, com a do INPE, né, com a Declaração Única de Importação, com despacho sobre águas, que pode comprometer as operações de zona secundária, né, ou seja, aqueles terminais que não têm berço de atracação, uma vez que o foco e o core business daquele terminal está na armazenagem, e se a gente vai ter o despacho sobre águas, a gente vai ter um volume de movimentação maior, né? Estamos dizendo que possivelmente isso possa mudar. E talvez seja uma grande oportunidade para a indústria. Não é indústria de bens acabados, como a gente bem conhece, mas a gente tem vários exemplos de industrialização aqui, até montagem de peças, a gente pode tratar isso como uma zona de processamento efetivo industrial. E aí, quando a gente olha para essa relação, eu fiquei muito feliz no Porto Imar, o senhor estava presente também no evento que nós fizemos no Grupo Tribuna, onde a Rosana, do Instituto É Mais, né, ela falou sobre essa questão da descarbonização. Brilhante apresentação. Brilhante a apresentação dela, foi muito feliz. Ela disse o seguinte: o Brasil é o país do futuro e vai continuar sendo, né? A gente tem possibilidade de ter uma indústria limpa, né, ao ponto de que a Coreia do Sul, por exemplo, não consegue ter. Ela trabalha com uma indústria com combustíveis fósseis, né? E evidentemente poluindo muito mais o ambiente. A gente vai perder essa janela de oportunidade aqui na nossa região, secretário, fruto dessa burocracia e estabilidade jurídica absurda ou insana que a gente tem no nosso país? Ao contrário, Maxwell. Primeiro, um dos principais desafios que o prefeito Rogério me impôs foi justamente tratar com muita responsabilidade a questão da implementação de uma ZPE aqui em Santos. Então, o Rogério, antes da minha nomeação, nós conversamos muito para que a gente tracionasse esse projeto e buscasse aí os entendimentos necessários para essa implementação. O que é importante até para quem está nos ouvindo, o Maxwell, é a gente falar. Primeiro que essa iniciativa de instalação de uma zona de processamento e exportação, ela nasceu em 2017 pela Secretaria de Assuntos Portuários, ainda na gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Em 2019, 2020, a gente teve, por conta do marco legal, a gente teve uma alteração legislativa e agora chegou esse grande momento da gente colocar esse projeto em prática. Então, a Secretaria de Portos acionou a Infra SA, juntamente com a autoridade portuária, para que fosse desenvolvido um estudo de viabilidade da implementação da ZPI. Eu acredito muito nessa implementação. Por quê, Max? A gente está num momento em que o governo federal discute muito a reindustrialização do nosso país, né? Então, o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, tem tratado a questão com muita prioridade e é muito importante, porque a gente vê que os países que se desenvolveram, e a gente tem um compromisso futuro aí pelas... Que vem estaremos na Coreia do Sul, né? Iremos junto na Coreia do Sul ver isso tudo de perto. Lá. Exatamente. Então, os países que tiveram um super desenvolvimento investiram na indústria nacional. E o Brasil acordou no pós-pandemia, diante de inúmeros desafios e problemas que a gente teve com relação a isso. Então, hoje a gente vê uma prioridade na reindustrialização. Eu vejo ainda que a reforma tributária vai contribuir muito para a reindustrialização do nosso país, porque simplificar os tributos vai trazer uma possibilidade da gente investir ainda mais na nossa indústria. Então, eu vejo assim, uma convergência nesse sentido e, enquanto secretaria, a gente tem se articulado para que esse estudo seja agora financiado, né, e seja entregue nos próximos meses junto à Infra SA. Esse é o nosso trabalho, é o meu compromisso com o prefeito Rogério para a gente entregar esse estudo de viabilidade e potencializar as áreas que são possíveis para instalar a indústria aqui em Santos. E quando a gente fala de indústria, não é aquela indústria de base, como você bem colocou. Cosipa. Não é os Minas, como as pessoas... Não é os Minas, é a indústria de transformação, né? A gente trazer componentes, agregar a esse porto pujante a indústria e trazer um custo Brasil melhor. E a gente sabe que os bons empregos, Maxwell, estão aonde?
na indústria. Sem dúvida. Ao invés de a gente exportar o minério de ferro, talvez alguns componentes, né, que a gente possa pré-fabricar aqui. Óbvio que a gente não vai colocar inteligência, porque o capital intelectual está lá na Ásia, né, naqueles países que hoje já são muito desenvolvidos. Mas quem sabe agregar algum valor, principalmente com incentivos na legislação trabalhista também, que faz parte da tua pasta. Não adianta a gente potencializar e dar incentivo fiscal, sendo que a gente tem, né, uma legislação trabalhista completamente insana e que não protege o emprego, né? Nem o empregador, nem o empregado efetivamente. Secretário, felizmente a gente está chegando ao final do programa, mas quero trazer mais alguns temas aqui relacionados a essa questão da indústria, né? Quando a gente olha para a zona secundária, a gente bem sabe da possibilidade do entrepostamento aduaneiro, né? Eu vou dar um exemplo claro aqui, né? A indústria hoje, trabalhando hoje dentro desse arranjo logístico just in time que a gente vê, né? A gente saiu do Just Enough para o Just for Me, fruto da pandemia, e voltamos já para o Just in Time. Já estamos de novo no Just in Time. Eu nunca vi uma celeridade tão grande no mundo de mudança de arranjo logístico, né? A gente demorava décadas para mudar, agora não, de um ano para o outro vai mudando e a gente precisa acompanhar. E quando a gente olha para esse cenário, evidentemente a gente percebe que nós podemos agregar esse valor que você está pontuando, tendo esse entreposto aduaneiro, ou seja, você deixa lá um componente A mais o componente B, que montados eles vão virar um componente C, mas enquanto eles são componente A e B, eles estão entrepostados, ou seja, eu não paguei o imposto, né? A gente tem área, talvez num futuro próximo, fruto da implementação da DUIMP, que ficarão ociosas. Será que também não é um caminho para que a gente possa fomentar esse tipo de negócio aqui na nossa região, porque isso é reflexo direto na criação de novos empregos? Sem dúvida, eu vejo aí uma grande oportunidade da gente fomentar melhores empregos, aproveitar melhor essas áreas. Tem empresas preparadas para poder receber esses projetos. A gente tem visitado, como você colocou, a nossa secretaria é uma secretaria de articulação. Claro. Então, a gente tem conversado com o mercado e o mercado já tem demonstrado muito interesse no projeto de implementação das EPS, porque vai trazer aí um menor custo Brasil, Max. Eu acho que está conectado, o emprego está conectado com o custo. Quando a gente traz uma melhor eficiência, né, para a indústria, para a logística, a gente está dando maiores condições de empregabilidade também. É isso aí, secretário. Eu acho que o Commodities ele ocupou um espaço importante no Porto de Santos, um espaço que realmente tem de ser ocupado, mas por outro lado, eu quero crer que nós aqui, enquanto região, precisamos olhar para cargas de valor agregado. Cargas de valor agregado é que geram oportunidade de emprego, geram a nossa economia, né? Fazem a nossa economia girar e, evidentemente, olham diretamente para o nosso futuro. Secretário, fiquei muito feliz de te ter aqui no Porto 360 Entrevista. Quero te desejar muito sucesso nessa tua jornada. A gente vai ter uma oportunidade única de visitar uma fábrica que tem um porto na Coreia do Sul. É diferente, né? Não é um porto que tem uma fábrica, né? Enfim, a fábrica ela tem um porto, tem um terminal ali no quintal da casa dela, tratando todo esse processo e esse arranjo logístico. E eu quero realmente, em nome aqui, não só do grupo, mas também da comunidade portuária, te desejar muito sucesso nessa tua empreitada e deixar as portas abertas do Porto 360 Entrevista para você. Agradecer muito essa oportunidade. Como eu falei no início aqui do nosso podcast, é muito importante esse teu trabalho de comunicação, trazendo aí o valor que o Porto de Santos tem para esse desenvolvimento da nossa cidade. A Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego está à disposição para discutir, aproximar, articular todas as agendas e pautas aí que forem de interesse do nosso porto. E parabéns pelo seu trabalho, o Grupo Tribuna sempre brilhantemente sendo o precursor da discussão e da comunicação da nossa importante atividade portuária. Quero só fazer o recorte final aqui e te dizer que quando eu for lá na secretaria, eu gostaria muito de encontrar o Marcos Sanches, que eu sei que está trabalhando com você, um dos maiores conhecedores do setor portuário, e pede para o Marcos colocar água no fogo para a gente poder tomar aquele café, secretário. Sem dúvida, o Marco está trabalhando e muito. E tem que trabalhar, hein? E tem uma importante função nessa conexão também
com a classe laboral. É tão importante essa construção do diálogo, capital e trabalho. É fundamental. Sem trabalho não tem capital, né? Sem capital não tem trabalho. A gente precisa estimular muito o diálogo. Pessoas certas, no lugar certo, tem tudo para dar certo. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando sempre muito mais que informação. Forte abraço, até semana que vem. Porto 360. Patrocínio